Seja bem-vindo ao canal Histórias de Terror. Já passamos de 1000 inscritos e convidamos a você que não se inscreveu se inscreva para alcançarmos nossa meta de 5000 inscritos. Não esqueçam de deixar o seu like. Vamos às histórias? Havia uma pequena cidade no meio da floresta, cercada por árvores altas e sombrias. A cidade era conhecida por seus mistérios e lendas assustadoras que circulavam entre seus moradores. Dizia-se que algo sombrio e maligno espreitava nas sombras, esperando por sua próxima vítima. Um jovem casal, Emma e Lucas, acabava de se mudar para a cidade. Eles estavam animados para começar suas novas vidas juntos e construir sua casa dos sonhos em um lugar tranquilo e isolado. Mas logo descobriram que algo estranho estava acontecendo na cidade. Durante a primeira noite na casa nova, eles ouviram ruídos estranhos vindos do porão. Curiosos, decidiram investigar. Quando abriram a porta do porão, foram atingidos por um cheiro horrível e um frio intenso. Mas não encontraram nada lá embaixo. Nos dias seguintes, coisas estranhas continuaram a acontecer na casa. Objetos se moviam sozinhos, portas se abriam e fechavam sem explicação, e sombras estranhas apareciam nas paredes. Emma e Lucas começaram a se sentir observados, como se algo estivesse sempre os vigiando. Uma noite, Emma acordou sobressaltada por um pesadelo terrível. Ela sonhou que estava sendo perseguida por uma criatura horrenda, com olhos vermelhos e garras afiadas. Ela não conseguia esquecer a sensação de que algo estava tentando invadir sua mente. Na manhã seguinte, Lucas descobriu marcas estranhas em seu braço. Pareciam arranhões profundos, mas ele não conseguia se lembrar de como os havia adquirido. Eles começaram a ficar cada vez mais assustados e decidiram pedir ajuda. Eles procuraram a ajuda de um velho eremita da cidade, que lhes disse que havia uma lenda sobre um demônio que habitava a floresta. Ele disse que o demônio era conhecido por possuir as mentes das pessoas e levá-las à loucura. O eremita avisou Emma e Lucas para não se aventurarem na floresta à noite e que eles deveriam deixar a cidade imediatamente. Mas era tarde demais. Emma e Lucas já estavam completamente possuídos pelo demônio. Eles vagavam pela cidade, olhos vermelhos e garras afiadas, à procura de novas vítimas para possuir. A cidade nunca mais foi a mesma depois da chegada do jovem casal. A lenda do demônio da floresta ganhou um novo capítulo, e a cidade tornou-se conhecida como um lugar onde o mal reinava supremo. Eles nunca mais viram Emma e Lucas novamente, mas ouviam seus uivos aterrorizantes na floresta durante as noites escuras e assustadoras. Há muitos anos, em uma pequena cidade rodeada por uma floresta densa, havia uma lenda sobre uma casa amaldiçoada. Diziam que a casa, que estava abandonada há anos, era habitada por um espírito maligno que assombrava seus visitantes, e que todos que entravam nunca mais saíam. Certo dia, um grupo de jovens corajosos decidiu explorar a casa, desafiando a lenda. Eles se reuniram em frente à casa velha e de aspecto sinistro, com suas janelas quebradas e portas enferrujadas. Eles não tinham ideia do que iriam enfrentar. Eles entraram na casa, mas logo perceberam que a lenda era verdadeira. Os móveis estavam empoeirados, as paredes descascadas e havia uma atmosfera de escuridão e silêncio que dominava o local. Então, ouviram um barulho estranho, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Eles seguiram o som e se depararam com uma porta fechada. Tentaram abri-la, mas estava trancada. Eles continuaram a explorar a casa, até que encontraram uma escada que levava ao porão. Eles desceram as escadas e foram recebidos por um forte cheiro de mofo e umidade. O ar estava denso e pesado, e as velas que levaram para iluminar o porão tremiam com o vento. De repente, ouviram passos vindos de uma das salas. Eles seguiram o som e encontraram uma sala iluminada por uma lâmpada fraca.
O chão estava coberto de poeira e havia uma cama antiga no centro da sala. Mas o que mais chamou a atenção deles foi um homem sentado no canto da sala. Ele estava imóvel, com o rosto coberto por uma máscara de gás antiga. Parecia estar morto, mas então ele se levantou, e os jovens perceberam que ele estava vivo. Ele caminhou lentamente em direção a eles, sem dizer uma palavra. Os jovens tentaram sair correndo, mas a porta estava trancada. Eles estavam presos na casa amaldiçoada, e o homem da máscara de gás se aproximava cada vez mais. Ele parecia ter uma faca nas mãos. Os jovens começaram a gritar e a bater na porta, mas ninguém os ouvia. Eles estavam sozinhos, presos naquela casa sombria, e aterrorizados pelo homem da máscara de gás. De repente, a porta se abriu, e os jovens fugiram correndo da casa amaldiçoada. Eles nunca mais voltaram lá, mas nunca esqueceram o terror que viveram naquela noite. E a lenda sobre a casa amaldiçoada continuou, assombrando a cidade por muitos anos. Era uma noite sombria e fria, com o vento uivando e as árvores balançando violentamente. Laura, uma jovem escritora, estava hospedada em uma cabana isolada na floresta, em busca de inspiração para seu próximo livro. Enquanto tentava se concentrar na escrita, ouviu um barulho estranho vindo do lado de fora. Ela se levantou e foi até a janela, mas não conseguiu ver nada na escuridão da noite. Decidiu ignorar o som e voltou para sua mesa de trabalho. No entanto, o barulho continuou, cada vez mais alto e perturbador. Ela se levantou novamente e foi verificar o que estava acontecendo. Ao se aproximar da porta, sentiu uma presença assustadora. Ela parou, mas a porta começou a ranger e a tremer violentamente. Laura tentou correr, mas a porta parecia ter sido trancada por fora. Ela se virou desesperada para tentar encontrar outra saída, mas então viu algo que a fez congelar. Uma figura sombria estava parada na sua frente, com os olhos brilhantes e fixos nela. Laura tentou gritar, mas sua voz não saía. A figura se aproximou lentamente, enquanto Laura recuava até ficar encurralada na parede. Ela tentou lutar, mas a figura era forte demais. Então ela viu uma faca brilhante na mão da figura. Laura percebeu que estava em perigo de morte. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela viu a faca se aproximando do seu pescoço. Ela fechou os olhos e esperou o golpe final. Mas, de repente, a figura desapareceu. Laura abriu os olhos e viu que estava sozinha na cabana. Ela correu até a porta, que agora estava destrancada, e fugiu para a floresta, tremendo de medo. Nunca mais voltou àquela cabana, mas o terror daquela noite a assombraria para sempre. Era uma noite escura e chuvosa, e uma jovem chamada Emily estava voltando para casa depois de sair do trabalho. Ela estava andando pela rua deserta, com a cabeça baixa e o guarda-chuva nas mãos, tentando se proteger da forte chuva. De repente, ela ouviu um barulho estranho atrás dela. Ela se virou para ver o que era, mas não havia ninguém lá. Ela pensou que poderia ser um gato ou um cachorro, e continuou a caminhar. Mas então ela ouviu o barulho novamente, desta vez mais alto e mais próximo. Ela se virou novamente, mas ainda não conseguia ver nada. Seu coração começou a acelerar, e ela percebeu que estava começando a ficar com medo. Ela começou a andar mais rápido, mas então ouviu um suspiro vindo de trás dela. Ela se virou e viu um homem parado a poucos metros de distância, com uma capa preta e um chapéu que cobria o rosto. Emily tentou se afastar, mas o homem se aproximou ainda mais, e ela pôde sentir seu hálito quente em seu pescoço. Ela tentou correr, mas tropeçou e caiu no chão molhado. O homem se aproximou ainda mais, e Emily pôde ver seu rosto pálido e seus olhos vazios. Ele levantou uma faca afiada, pronta para atacar. Emily tentou se defender, mas o homem era mais forte do que ela.
Ele a esfaqueou várias vezes, enquanto Emily gritava de dor e medo. Ela tentou lutar, mas acabou perdendo a consciência. Quando ela acordou, estava em um quarto escuro e frio. Ela não conseguia se mover, e percebeu que estava amarrada a uma cama. Ela olhou ao redor, e viu o homem sentado em uma cadeira, observando-a com um olhar doentio. Ele começou a falar com ela em um tom calmo e frio, como se estivesse explicando algo para ela. Ele disse que a amava, que a tinha observado por um longo tempo, e que agora ela seria dele para sempre. Emily tentou gritar, mas ele a amordaçou. Ela tentou se soltar, mas as cordas estavam muito apertadas. Ela percebeu que estava nas mãos de um assassino cruel, e que suas chances de sobreviver eram mínimas. O homem a torturou por horas, cortando sua pele e fazendo pequenos cortes em todo o seu corpo. Ele sussurrava palavras de amor doentias em seu ouvido, enquanto Emily implorava por misericórdia. Ela sabia que não podia escapar, que suas chances de sobreviver eram quase nulas. Mas ela lutou até o fim, resistindo ao medo e à dor. No final, ela morreu nas mãos do assassino, mas sua história assombraria a cidade para sempre.